Eu estou lendo um livro muito bom. Esse aqui, ó, Eu Também Voltei, que é Ai, que legal. do Zaqueu. Eu Também Voltei é uma referência àquele Eu Voltei, né? E Voltei. ele é Aham. é um psiquiatra mineiro que desencarnou em 2011. E aí, para variar, né? Ele voltou, eu também voltei, porque ia dar problema com a família dele também. Aí não sei se os filhos disseram que não é ele. Não é ele, que não se comunica assim. Olha que coisa incrível. Como é o mundo, né? Sim. O irmão X, que foi o Humberto de Campos, também. Aí a família chegou até a botar na justiça para pedir de direito autoral, se fosse ele mesmo. Mas esse livro muito, muito interessante. Eu não sei, eu acho que eu estou gostando mais dele porque ele é um estilo do Inácio sem aqueles floreios do Inácio. E ele conta muito o mundo, esse mundo espiritual que nos espera aí do outro lado. Explica direitinho essa coisa, porque ele chegou lá do outro lado, é um médium, psiquiatra, espírita e tal. Ele ele vai se dar conta que ele morreu, na realidade ele tropeçou numa escada e caiu de cabeça, e aí desencarnou. E, na realidade, depois ele se dá conta que isso aí tudo estava programado. Mas, independente disso, ele, como espírita, serve para todos nós, né, porque a gente está estudando, chega do outro lado já tendo lido esses, até livros do Inácio e todas as palestras, tudo que ele fez, e aí ele passa a ver do outro lado e descreve as coisas como elas são, como é que elas se dão. Ele, inclusive, recebe a visita do André Luiz, imagina só que a gente acha assim, doutor Mundo, André Luiz foi e depois se fica sabendo que foi um pedido do Chico Xavier. E aí o Chico Xavier tem um encontro com ele também lá do outro lado. A gente pensa assim, tá louco, é isso, eu não mereço isso, o outro não merece. Do outro lado vale o esforço para ser melhor é o que vale do outro lado. Os espíritos superiores dão muito desconto para essa coisa dos erros que a gente comete, para as coisas. E o que mais eles incentivam é a gente se distanciar do personalismo e da vaidade, né? Que é o que que até inclusive hoje esse capítulo aí eu estava É. vendo, ele é uma sequência é uma sequência não, até esse capítulo fala muito do que a gente já estudou lá no Mensageiros, que até praticamente até aquelas citações da mediunidade, o que que é e o que que é ser um médium verdadeiramente, a gente estudou lá nos Mensageiros, né? Que até lembro que teve lá naquela casa da Isabel, que tinha aquele Aham. espírito Isidoro dela, que estava já do outro lado, e o instrutor era o Aniceto. E aí, lá no fim do livro, praticamente, aí tem uma exposição do Telésforo, que veio de cima, né? Que o Telésforo, sim, até um superior ao Aniceto. E ele faz um pronunciamento, uma coisa que é mais ou menos o que está nesse capítulo hoje que a gente vai ver. Acho que dá para a gente tocar, né? Vamos fazer? Dá. Vamos Francisco, sim. só uma pergunta. Pode perguntar. Esse livro agora que tu falou, eu também voltei, é uma Hum. linguagem diferenciada da do André, porque daí É eu imagino, e eu excelente. queria Para só um quem quer esclarecimento. dizer, quem quer mostrar para alguém como é o mundo espiritual, claro, que se não é espírita, vai dizer que é uma viagem, igual o nosso Ah, lar. tá. Mas é Sim. muito mais simples, é uma linguagem que ele passa, inclusive, com os filtros do próprio Bacelli. Depois, durante o livro, a gente aprende ali que, quando ele vai passar para o Bacelli, por quê? Tem palavras que ele não usa e o Bacelli colocou. E aí o Odilon diz, isso é uma coisa que a gente já sabe, né? Que o filtro é colocado. Tem Sim. a parte anímica, que é o próprio médium, assim como todas essas comunicações que se recebe, e um espírito que se comunica, é muita coisa do próprio médium. Eu vejo até quantas entidades, mesmo as lá de baixo, a gente usa, às vezes, um vocabulário que é comum a nós. Vai ver lá a própria Marlise, quando recebe esse e aquele, é mais ou menos os mesmos. O vocabulário é mais ou menos o do médium, mas o pensamento é do espírito. E ele consegue simplificar tudo e dando. Eu acho que é porque ele também leu os do Inácio, leu os do André Luiz,
E ele leva lá para o outro lado aquelas dúvidas. E aí, inclusive, os duplos, quando a gente fala de duplo, claro, ele lá em Uberaba. A gente fala aí, você está em Porto Alegre, a gente é de Porto Alegre. Aí tem o duplo Porto Alegre superior e o inferior. E por que as pessoas chegam do outro lado e não acreditam que morreram? Porque elas se inserem num duplo. E aí, às vezes, até fica aquela coisa, meio que se esquece que o fulano não falou mais com ela, porque aí mentalmente há uma adaptação, e aí é a providência divina, desse esquecimento quando a gente encarna, também esse esquecimento quando desencarna, para não ter choque. Então, qual é que é o progresso? O progresso é até que o espírito vai se dando conta que o importante da vida, que é uma só, a eternidade é uma só, é ser bom e procurar fazer o bem. Disso que não vale o mundo dos prazeres, não vale essas coisas materiais, tudo. Isso aí é para usufruir momentaneamente conforme o equilíbrio de cada um. E esse processo é lento e gradual, e por isso que as coisas vão a centenas e centenas de anos, milênios, e a gente vai evoluindo, às vezes não. Mas chega um ponto que o espírito se dá conta, e é esse o propósito de cada um de nós, de se dar conta disso, e aí, numa encarnação e num mundo espiritual entre uma e outra, dá um longo passo. Esse é o grande propósito. E esse diferencial tem a doutrina espírita, porque chega do outro lado, não fica naquela sensação, ai, morri, não morri. Não, morri mesmo, porque eu percebendo tais coisas. E isso é fundamental. E aí, lá do mundo espiritual, não fique achando também, a gente não pode achar que, estou aqui no mundo espiritual. Só vai ter uma futura encarnação melhor se aprender bastante lá do outro lado. Por isso que não pode ter a ociosidade e tem que ter sempre o conhecimento. E por isso que a gente sabe que em alguns mundos, quer dizer, as dimensões espirituais, um pouquinho superior aqui, o espírito que se propõe a reencarnar futuramente e ser melhor do que foi, ele vai estudar mais, ele vai procurar fixar no espírito dele, no campo mental, para que quando ele reencarne, tenha mérito de se sintonizar com o alto e se dar conta cedo e não cometer os equívocos que já cometeu no passado. Infelizmente, a maioria praticamente quer abreviar o mundo espiritual e reencarnar logo, porque não consegue ficar muito longe do mundo dos prazeres. E no mundo dos prazeres o leque é imenso. Não é prazer que eu falo só sexual, alimentares, de poder, material, de usufruir, inclusive as companhias, aquela coisa, agora eu quero uma boa conversa com meus amigos, conversa de bar, eu quero festa, eu quero. Não quero minha cabeça com essas coisas. Não, um dia vai se dar conta. A gente até nesse livro, o Adroaldo lá, que é do Instituto Gabriel Delany, que prepara as reencarnações de quem quer programar futura encarnação. E lá muitos abandonam, porque não querem usar a encarnação para seguir um determinado caminho, que é o evangelho. Não é seguir nada de doutrinário, nem de fanatismo. E se não for pelo evangelho, nós estamos nos desvirtuando. E é isso que é a grande proposta desses estudos. Nós estamos aqui se preparando para um dia desencarnar conscientes, com consciência de si próprio, e lá no mundo espiritual agregar conhecimento e valor, né, convivências, e projetar uma nova encarnação. Esse é o grande objetivo. Isso pode levar algumas dezenas de anos e muitas dezenas do outro lado, mas o dia vai chegar. Fala aqui. Francisco, pegando uma sequência disso que tu está falando, eu aprendi uma questão nova com o Inácio agora, que é o POG. Já ouviu desse livro aqui, ó, que tu nos emprestou lá, que nós vamos levar para casa do Lucas? Sim. Que é o POG, Processo Obsessivo Gotejante. Né? Agora, que ele isso faz aí... uma explicação profunda que a gente não... Se a gente não for assim muito vigilante e tentar entender muitas pequeníssimas coisas, elas nos levam por existências, né? Esse processo obsessivo gotejante. A grande chaga é o personalismo e a vaidade.
Se a gente controlar isso, e às vezes isso aí está embutido em outras coisas que a gente não se dá conta. Quando eu olho para trás, eu me dou conta que em alguns momentos coloquei palavras que dava essa a conotação, não aqui, mas também anos atrás, mesmo numa palestra, ou mesmo numa coisa, aquele afã de querer, que sabe porque viu, e aí quer quase que impor uma coisa e dizer de uma forma que seja contagiante e tal. Aí tá, às vezes está inserido um personalismo e também oculta uma vaidade que não é, às vezes, da própria pessoa, é do mundo espiritual inferior, querendo sutilmente desvirtuar o médium. E é aí que nós caímos. É aí que a casa espírita muitas vezes sucumbe. E isso ela pode sucumbir momentaneamente e depois tem que se reerguer. Então aí começam aquelas coisas, desavenças, isso, as desistências, o não isso, agora tal grupo, nós vamos fazer isso. Aí começa sutilmente a se distanciar do que se estuda, né? Porque quem estuda não se desvirtua. Quem estuda procura colocar em prática, porque fica pensando, porque o grande estudo é aquele, a gente lê uma coisa e tem que parar um pouquinho o que eu li e tentar pensar. Não ficar mecanicamente lendo. Tanto é que isso aí, mecanicamente, a gente lê muita coisa na vida. Lê um noticiário, lê coisas, só se dá conta quando chama atenção. Agora, o ler e pensar no que leu. Quando a gente pensa no que leu, está gravando. E aí, durante a noite, vai acontecer o que está nessas reuniões, que a gente até vai ver hoje aí, aquelas reuniões que durante a noite a gente vai para uma palestra, ou vai ouvir, ou vai conversar com um espírito sobre esse assunto, e aí fixa muito mais. E aí que a gente tem aquelas coisas que várias vezes já comentamos sobre despertar para uma mudança de atitude. Vamos tentar, então, começar aí a leitura? Vamos. Bia, tu faz uma oraçãozinha rápida, Bia. O pessoal tem que fechar os fazer. microfones ali, tá? Tá, Tem que fechar vou os fechar. microfones, porque tem alguém que está dando um ruído aí no microfone. Perfeito. Então, nesse momento, agradecendo ao alto por essa oportunidade de estarmos juntos, estudando, nos fortalecendo, nos estruturando, fortalecendo o nosso conhecimento, para pôr tudo o que a gente aprende em prática, agradecendo a Tia Assis, ao Lucas de Assis, agradecendo aos nossos guias, mentores, amigos espirituais, agradecendo a egrégora desse grupo de estudos, que cada um de nós consiga respostas, esclarecimentos no estudo desta noite, em todos os estudos que ainda virão, os que já tiveram. Nesse momento é bem importante a nossa presença no aqui e agora e que a gente consiga absorver, com a ajuda do alto, esses ensinamentos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Vamos lá, então, pessoal, seguindo nos estudos do livro Missionários da Luz, capítulo 9, Mediunidade e Fenômeno. Era considerável o número de amigos encarnados provisoriamente libertos do corpo físico pelo sono, que se congregavam no vasto salão. Em primeiro lugar, junto da mesa diretora, onde Alexandre assumiu a chefia, instalaram-se os alunos diretos e permanentes do generoso e sábio instrutor. Distribuíam-se os demais em turmas sucessivas de segundo plano. Calculei a assistência de companheiros nessas condições em pouco mais de 100 pessoas aproximadamente, exceção dos desencarnados, que acorriam até ali em mais vasta expressão. Além do grupo do irmão Francisco, que trouxeram os tutelados,
outras associações da mesma natureza compareciam com seus pupilos, interessados em novas instruções. Observei, porém, uma particularidade. Somente os aprendizes comprometidos com Alexandre podiam relacionar suas dúvidas, pedidos e indagações, não em sentido verbal, mas por consultas que eram previamente transmitidas a ele antes de iniciar a dissertação. Atendendo minha curiosidade, Sertório, que se mantinha ao meu lado, explicou atencioso. Há muitas escolas deste gênero para os encarnados que se dispõem a aproveitar os momentos de sono físico. É natural que aos discípulos permanentes desse ou daquele setor caiba o direito de interrogar. Como vemos, não há particularismo. Trata-se de uma questão de ordem dos serviços, mesmo porque os aprendizes de comparecimento eventual terão direitos outros, por sua vez, nos núcleos a que pertencem. Satisfeito pelo esclarecimento, indaguei. Qual o tema da noite? Há programa pré-estabelecido? Há sempre plano organizado para o trabalho, respondeu. Contudo, os temas são improvisados por Alexandre depois de receber as indagações e consultas dos frequentadores habituais. O orientador examina atentamente as questões suscitadas pela maioria e fornece instruções de modo a satisfazer igualmente aos assuntos com minoria de interessados. E poderá informar quanto ao tema provocado pela maioria dos aprendizes nesta noite? Creio que se refere à mediunidade e ao fenômeno em geral. Em seguida, o companheiro, por especial gentileza, convidou-me a integrar na assembleia a equipe dos auxiliares do devotado instrutor, que tomara a tribuna, iniciando os serviços educativos. Mais do que em outras ocasiões, realçava-se-lhe a figura veneranda e imponente. Irradiando a luz que lhe era própria, Alexandre dominava a reunião de trabalhadores e estudantes, não pelo magnetismo absorvente dos oradores apaixonados, mas pela bondade simples e pela superioridade sem afetação. Todas as atenções centralizadas nele, começou a explanação com uma rogativa ao Senhor, suplicando-lhe o dom de Flávia, travou. Pelo menos para mim, travou. Travou, sim. Oi, Jaque. Oi. Caiu aqui a conexão, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Voltou? Voltou. Sim, agora sim. Tá, foi até ali Confiança e Luz. Agora me perdi aqui, peraí. Vou voltar ali um pouquinho. Todavia, quanto mais procurava impessoalizar-se, afirmando-se mero instrumento da vontade divina, mais destacado se tornava o orientador aos meus olhos, como verdadeiro expoente de sabedoria, humildade, prudência, fidelidade, confiança e luz. Fim da oração comovedora, começou a falar, dirigindo seus ouvintes com palavras firmes e diretas. Irmãos, prosseguindo em nossos trabalhos, comentaremos hoje vossos pedidos de orientação mediúnica em face das dificuldades que se vos apresentam na luta de cada dia e que classificais como impedimentos de natureza psíquico-fisiológica. Desejais realizações generosas nos domínios da revelação superior,
sonhais conquistas gloriosas e realizações sublimes. Entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida humana. Como intentar construções sem bases legítimas, atingir os fins sem atender aos princípios? Não se reduz a fé a simples amontoado de promessas brilhantes, e o conjunto de ansiedades angustiosas que vos possui os corações, de modo algum, poderia significar a realização espiritual propriamente dita. A edificação do reino interior, com a luz divina, reclama trabalho persistente e sereno. Não será tão somente ao preço de palavras que erguereis os templos da fé viva. Como acontece com exímios serviços de natureza terrestre, é imprescindível a escolha de material, esforços de aquisição, planos deliberados previamente, aplicação necessária, experimentação de solidez, demonstrações de equilíbrio, firmeza de linhas, harmonia de conjunto e primores de acabamento. Alexandre fez ligeira pausa, fixou atentamente a assembleia, como se estivesse a transmitir-lhe ondas vigorosas de magnetismo criador, e prosseguiu. Reúnem-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas. Entretanto, aguardam simples expressões fenomênicas, supondo erroneamente que as forças espirituais permanecem circunscritas a puro mecanismo de forças cegas e fatais. Requerem a clarividência, a clareaudiência, o serviço completo de intercâmbio com os planos mais elevados. No entanto, terão aprendido a ver, a ouvir e, sobretudo, a servir na esfera de trabalho cotidiano. Terão dominado todos os impulsos inferiores para se colocarem no rumo das regiões superiores. Poderá o feto caminhar e falar no plano físico? Deveríamos conferir à criança de 5 anos direitos cabíveis ao adulto de meio século? Se as leis humanas, ainda transitórias e imperfeitas, traçam linhas de controle aos incapazes, estariam as leis divinas, imutáveis e eternas, à mercê dos desordenados desejos da criatura? Oh, meus amigos, sem dúvida há muitos gêneros e processos mediúnicos em função no mundo das formas em que viveis. Urge, porém, estimar o trabalho antes do repouso, aceitar o dever sem exigências, desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas antes de vos inquietardes pelas grandes obras, e colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. Urge fugir da apropriação indébita no comércio com as forças invisíveis, furtar-se ao encantamento temporário e à obsessão sutil e perversa. Coletivamente, não somos duas raças antagônicas ou dois grandes exércitos rigorosamente separados através das linhas da vida e da morte, e sim a grande e infinita comunidade dos vivos, tão somente diferenciados uns dos outros pelos impositivos da vibração, mas quase sempre unidos para a mesma tarefa de redenção final. Não julgueis que a morte da forma santifique o ser que a habitou. Se o raio de sol não se contamina ao contato do pântano, é o mesmo enfermo se apenas troca de residência. O corpo físico representa apenas o vaso em uso durante algum tempo, e o vaso quebrado não significa redenção ou elevação do seu temporário possuidor. Recorremos a semelhante imagem para dizermos que o habitante da esfera
atualmente invisível aos vossos olhos, é um irmão nem sempre superior a vós outros, nos círculos evolutivos. Desencarnação não expressa santificação. Os companheiros que vos antecedem no plano espiritual não permanecem reunidos em aprendizagem muito diferente. Os elétrons e fótons que vos constituem a vestimenta física integram igualmente os nossos veículos de manifestação em outras características vibratórias. É necessário, portanto, atentardes para as vossas possibilidades interiores, para as maravilhas de vossa divindade potencial. Em vossos desejos insopitáveis de intercâmbio com o invisível, naturalmente anelais a aproximação da sociedade celeste. Esperais a revelação da verdade divina, a par de elementos insofismáveis de certeza tranquila. Entretanto, para isso, é indispensável organizar e desenvolver vossos valores celestes, como criaturas celestiais que verdadeiramente sois. Todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo de vossas atividades relativas à espiritualização, convocando-vos ao sentimento iluminado, à virtude ativa, ao departamento superior da vida íntima. Todavia, é ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do espírito, esquecidos de espiritualizar a matéria. Solicitais a luz, quase sempre perseverando nas sombras. Reclamais felicidade, semeando sofrimentos. Pedis amor, incentivando a separação. Buscais a fé, duvidando até de vós mesmos. A possibilidade de modo algum a realização espiritual imprescindível à edificação divina de cada um de nós. Porque o problema da glória mediúnica não consiste em ser instrumento de determinadas inteligências, mas em ser instrumento fiel da divindade. Para que a alma encarnada efetue semelhante conquista, é indispensável desenvolver os seus próprios princípios divinos. A bolota é o carvalho potencial. O punhado de sementes minúsculas é o trigal de amanhã. O germe insignificante será em breves dias ave poderosa cortando amplidões. Alexandre estava cada vez mais empolgante e belo. Do alto, jorravam-lhe sobre a fronte fios irisados de brilhante luz. Mediunidade, prosseguiu ele, arrebatando-nos os corações, constitui meio de comunicação. E o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e entrará, sairá e achará pastagens. Por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Ouvi-me, irmãos meus. Se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão ele, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Não existe outra porta para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino que anelais no recôndito santuário do coração. Somente por meio dele, vivendo-lhe as sublimes lições, alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e dele sair, conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais. Mera possibilidade de informação como tantas outras,
da qual poderão assenhorear-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. Esquecestes a palavra divina que pronunciou: vós sois deuses? Ao enunciar esta última frase, o orientador assumira atitude muito diversa. Pareceu-me que em pleno tórax acendera-se sublime luz, levemente anilada, luz que nos enviava a todos raios de inexprimível alegria. Seus cabelos semelhavam-se agora a fios de sol de safirina expressão. O olhar tornara-se-lhe mais sublime e profundo. E muitos de nós, desencarnados e encarnados, choramos de agradecimento e júbilo, tocados de inexplicável emoção. Após ligeiro intervalo, continuou o amoroso e sábio instrutor. Ó, meus amigos, a persistência na condição de animalidade vos perturba. Sois a coroa espiritual da face da terra, pela razão que fostes galardoados pelo Senhor do Universo. O facho esplendoroso do raciocínio clareia o santuário de vossas consciências. O sublime vos convida ao mais além. Irmãos mais velhos vos convocam ao convívio do Pai. No entanto, buscais demorar voluntariamente na fauna da irracionalidade primitiva. No campo vibratório da mente humana, sente-se ainda o veneno das víboras ingratas, o instinto dos lobos famulentos, as ciladas das raposas, o impulso sanguinário dos tigres vorazes, a vaidade e o orgulho dos leões. Não acrediteis que semelhantes atributos sejam característicos do corpo mortal simplesmente. São qualidades que o espírito conserva em si, olvidando os patrimônios divinos. Ora, a morte física surpreende as criaturas na atitude que cultivaram. Modificam-se os planos de vibração, mas a essência espiritual é sempre a mesma. Daí o emaranhado de manifestações inferiores às esferas mediúnicas de vossas atividades. Em muitas ocasiões, em vez de cultivardes as qualidades positivas de realização com Jesus, permaneceis no fomento de interesses mesquinhos da concorrência humana aos centros passageiros de pura sensação. Tomados de enormes equívocos nos círculos do desenvolvimento medianímico, acreditais seja possível vencer o domínio pesado das vibrações grosseiras, cristalizadas pela viciação de muitos séculos, tão somente à força de movimentação mecânica das células materiais. Sem qualquer preparação, intentais a travessia das fronteiras vibratórias, invocando as potências invisíveis de qualquer natureza para o adestramento de forças psíquicas, qual o homem leviano que exigisse orientadores ao acaso, em plena multidão, esquecido de que nem todos os transeuntes da via pública permanecem em condições de beneficiar, orientar e ensinar. Se as máquinas mais simples da Terra pedem o curso preparatório do operário para que o setor da produção não desmereça em qualidade e quantidade, como esperais que a mediunidade sublime se reduza a serviços automáticos, a puras manifestações de mecanismo fisiológico indene de educação fatais de reunião e integração nos reinos infinitos do espírito? Sem os valores da preparação, encontrareis irremediavelmente
a companhia dos que fogem aos processos educativos do Senhor. E sem as bênçãos da responsabilidade, encontrareis, logicamente, os irresponsáveis. Objetareis que o fenômeno é indispensável no campo experimental das conquistas científicas, que o inabitual deve ser convocado a favorecer novas convicções. Entretanto, somos dos primeiros a reconhecer que os vossos caminhos na crosta se desdobram entre fenômenos maravilhosos. Já resolvestes, acaso, o mistério da integração do hidrogênio e do oxigênio na gota d'água? Explicastes todo o segredo da respiração dos vegetais? Por que disposições da natureza viceja a cicuta que mata ao lado do trigo que alimenta? Que dizeis da haste espinhosa da terra, oferecendo a flor como a graciosa taça de perfume celeste? Solucionastes todos os problemas biológicos das formas físicas que povoam o planeta nas diversas espécies? Qual é a vossa definição do raio de sol? Vistes alguma vez o eixo imaginário que sustenta o equilíbrio do mundo? Se semelhantes fenômenos de caráter permanente na crosta não despertam as almas adormecidas, fornecendo-lhes a legítima concepção da existência de Deus, como esperais destruir a rebeldia milenária dos homens, exigindo espetáculos prematuros de manifestações da espiritualidade superior? Não, meus amigos, urge abandonar os setores de ruído externo para iniciardes o desenvolvimento interior das faculdades divinas. A paixão do fenômeno pode ser tão viciosa e destruidora para a alma como a do álcool, que embriaga e aniquila os centros da vida física. Vosso jogo de hipóteses, na maioria das circunstâncias, não passa de dança macabra dos raciocínios, fugindo às realidades universais e adiando indefinidamente a edificação real do espírito. Concordamos convosco em que a experimentação é necessária, que a pesquisa intelectual é o ponto de partida dos grandes empreendimentos evolutivos, que a curiosidade respeitável é mãe da ciência realizadora, que todo e qualquer processo de conhecimento exige campo de observação e trabalho, como é imprescindível o material didático nas escolas mais simples. Entretanto, urge reconhecer que os elementos de aprendizagem não devem ser convertidos pelo aluno em meras expressões de brinquedo ou entretenimento. Além disso, ainda que os aprendizes se esclareçam relativamente às lições, é forçoso observar que a informação não é tudo, porquanto o esclarecimento educativo é apenas parte do aprendizado. Que dizer dos discípulos que estudam sempre, sem jamais aprenderem no terreno das aplicações legítimas? Que dizer dos companheiros, portadores de luzes verbais para os outros, que nunca se iluminam a si mesmos? Catalogar valores não significa vivê-los. Ensinar o caminho a viajores não demonstra conhecimento direto e pessoal da jornada. Há excelentes estatísticos que nunca visitaram as fontes originais de seus recursos informativos, e eminentes geógrafos que raramente saem do lar. Referimos-nos a semelhantes imagens para fazer-vos sentir que, se é possível manter atitudes dessa ordem no campo limitado da curta existência na crosta, não se pode fazer o mesmo no reino infinito da vida espiritual, em cujos círculos viveis desde agora, apesar da vossa condição de criaturas ligadas aos veículos inferiores. Mediunidade não é disposição da carne transitória, e sim expressão do espírito imortal. Naturalmente,
O intercâmbio aprimorado entre os dois planos requer sadias condições do do vaso sagrado de possibilidades fisiológicas que o Senhor vos confiou para a santificação. Todavia, o corpo é instrumento elevado nas mãos do artista, que deve ser divino. Se aspirais ao desenvolvimento superior, abandonai os planos inferiores. Se pretendeis o intercâmbio com sábios, crescendo o conhecimento, valorizai as experiências, intensificai as luzes do raciocínio. Se aguardais a companhia sublime dos santos, santificai-vos na luta de cada dia. Porque as entidades angélicas não se mantêm isoladas nos júbilos celestes e trabalham também pelo aperfeiçoamento do mundo, esperando a vossa angelização. Se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez. Sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos. Se não seria razoável encontrar Platão ensinando filosofia avançada a tribos selvagens e primitivas, nem Francisco de Assis operando com salteadores, não será admissível a integração dos espíritos esclarecidos e santificados com as almas rigorosamente agarradas às manifestações mais baixas e grosseiras da existência carnal. Lavinha, travou de novo. Já está bem no fim, né, Beatriz? Quer saber, eu já começo. Não, ainda tem bastante texto. Mas a mensagem agora já foi. Entrou de novo? Tu não quer ler, Bia? Tu não tem um livro Entrou aí? e saiu. Eu posso continuar lendo, de repente. Bom, então já vou só adiantando, tá? A gente já tinha falado sobre antes que essa mensagem toda do próprio Alexandre ele recebe com inspiração do alto, que até na impressão que o próprio André Luiz está ali vendo, aquela conexão dele, uma luz que se irradia e vem lá do Altíssimo, não deixa de ser muito parecido com aquilo que a gente já falou lá do livro Mensageiros, do Telésforo, quando ele manda uma mensagem, estava junto com a Aniceto, e fala realmente sobre isso, a postura diante de uma sessão espírita, que foi lá na casa da Isabel, lá com o espírito do esposo desencarnado, o Isidoro, né? Então, é muito parecido. Quer dizer, os livros do André Luiz eles são progressivamente. Aí esse tem mais detalhes sobre essa questão, que para nós vale exatamente isso. Primeiro, a mensagem das reuniões durante a noite. Essa reunião aí que fala por volta de 100 pessoas, 100 espíritos, né, encarnados e desencarnados, e aí estava a turma do irmão Francisco, aquele que deu a ajuda lá daquela vez do atendimento do Antônio e tal, e que ele trouxe o Afonso, lembra aquela coisa de 3, 4 semanas atrás? E aí, essa reunião, ela lá na parte da frente, lembra que aqueles 32 eram assíduos, menos os dois que faltavam, que eram o Marcondes e o Vieira. Lembra aquela falta dos dois? Um estava fazendo uma coisa e outro outra, mas desvirtuados do compromisso, mesmo eles assíduos que eram, eram 32 alunos inscritos dentre os 300. Né? Então, aí nessa se pressupõe que tinham os 30 que ficaram nas primeiras colocações no auditório. Entre aqueles que ficaram ao lado, aí o André é convidado para ficar ao lado do Alexandre e tal, e aí ele faz essa explanação e o assunto era mediunidade. E aí a gente percebe
que isso acontece o quê? Durante a noite, entre 2 e 4 da manhã, que essa tem que ter disciplina, tem os horários e tal, e a gente já viu também por que esse horário, que é o horário que, em geral, todos os envolvidos vão estar desdobrados pelo sono, e tem que retornar ao seu corpo, não pode ser abrupta a questão do volta para absorver mentalmente a tudo que assistiu, pensar no que ouviu. Esse a gente estava falando bem no início, aquela coisa, a gente lê às vezes um livro, mas não pensa sobre o que leu. A gente ouve uma coisa que é dita e não pensa sobre o que foi dito e o que tem a ver com essa comparação. O grande estudo é realmente essa coisa de absorção. E, às vezes, pode ser também de rejeição, que diz que tudo que a gente ouve, tudo que a gente lê é uma verdade. Não é verdade, é uma questão de ser assimilado, conforme o quê? O nosso conhecimento, a nossa percepção e, muitas vezes, os nossos conceitos, né? Porque a gente tem o preconceito. O que é o preconceito? O conceito anterior do que a gente vai ter um contato direto. Por isso que vem a palavra preconceito. Eu não posso colocar o meu conceito anterior acima da possibilidade de alguém dizer ou demonstrar determinada coisa. Aí é o preconceito. Mas essa assimilação, ela é fundamental. E isso também vale para a mediunidade. A mediunidade, ela é um fenômeno intrínseco ao ser humano. Tá? O ser humano, ele, desde a sua concepção primitiva, ele tem a capacidade mediúnica. Todos nós, e sempre tivemos. A questão da mediunidade, ela não significa que ela é uma coisa do alto e nem é de baixo, é um fenômeno fisiológico com impressões mentais. E é fundamental quando uma comunicação, seja ela psicográfica, psicofônica, seja qual for, a intuitiva, ela tem que ter a sintonia com a outra parte. Onde houver, para haver mediunidade, tem que haver mais de um encarnado, mais de um espírito, ou seja, quer dizer, um espírito encarnado e pode ter um desencarnado, aí aquela concepção que nós vamos ter, pode ser coletivo também, mas não vai ser a individualidade nossa, vai ser uma sintonia nossa com algum plano espiritual, como os mundos paralelos, não há espaço vazio, nós vamos receber sempre a impressão com um comprimento de onda de comunicação. E ela não importa qual vai ser a distância percorrida, não importa a proximidade do que a gente chama mundo físico, o espírito tem que estar do lado, é pensamento com pensamento. Pode ser também questão física, os espíritos também agem do ponto de vista físico do médium. Bom, aí a gente passa a estudar a mediunidade, porque a mediunidade, como a gente sabe que é um fenômeno intrínseco ao ser humano, mas à luz da doutrina espírita, tem um grande propósito, o propósito da nossa comunicação com o mundo espiritual, de captar as impressões do mundo espiritual, trazer informações, interagir à luz do quê? Do Evangelho de Jesus. Mediunidade espírita é mediunidade com Jesus. E o que é Jesus? Jesus e o seu evangelho pregam o bem. E o bem praticado com prazer, espontaneidade, é o amor verdadeiro. Fora isso, aí nós estamos dando vazão à mediunidade para fins personalísticos, muitas vezes até mercantilista, né, que vai para o aspecto também do dinheiro, da exploração, da vaidade, e assim, todas essas situações mediúnicas que a gente já falou outras vezes, e são essas aí, o desvirtuamento da mediunidade. É lógico que, durante o efeito mediúnico, todos nós somos imperfeitos e cometemos equívocos, inclusive na nossa evolução mediúnica, mesmo com o propósito de praticar o ato mediúnico num centro espírita. Ninguém é perfeito, então nós cometemos deslizes, tem coisas, particularmente que eu digo assim, que hoje, já falei outras vezes, né, que hoje eu já não faria, que no passado de invasão mediúnica para uma determinada manifestação espiritual ou até um desajuste do psiquismo, do ânima, do próprio espírito em relação a
a interferência espiritual. E isso pode ocorrer e muito ocorre. Agora, tem alguns princípios que são primordiais. Esse, por exemplo, dai de graça o que de graça recebeu, um fenômeno mediúnico, ele é um fenômeno individual e que nos foi dado de graça, e que de graça deve ser exercido. Ou seja, a luz da doutrina tem que ser distanciamento de qualquer tipo de remuneração. Tem que ter o propósito de exercer a mediunidade com bondade. Se não for bom, o mais importante não é ser um bom médium, um médium que é bom, boa pessoa. Isso que é o fundamental. Tanto é que também nós já referimos isso aí, estudamos no Mensageiros e outras obras, que o fundamental é que o médium, aquele que se propõe a ser um doador de fluido vital, ele tem a intenção de praticar o bem, a intenção de transmitir energias, fluidos, e isso funciona também sob um outro ponto de vista, também fisiológico, o poder das pontas. Por que se coloca as mãos? Por que nós emitimos o nosso pensamento em determinado sentido, que quando nós temos a força determinada naquele sentido, nós temos a fé. E aí, quando a gente estuda, a gente compreende muito melhor o fenômeno e consegue ter uma visão bem mais ampla sobre todas as coisas que nós fazemos. Então, é preciso, ao médium, ter equilíbrio, dominar os seus impulsos, né? Porque dentro da nossa imperfeição, e aí no processo de aprendizado, de educação mediúnica, ou alguns chamam de desenvolvimento, é dominar determinados impulsos, ser sereno não só como médium ou dirigente, a corrente com serenidade, né, determinados propósitos, o pensamento focado no que estamos fazendo e buscar aquele vazio com a inclinação de querer servir. E aquele vazio interior que vai nos dissociar daquela nossa vida do dia a dia, das nossas preocupações, do que a gente vai fazer depois, ou determinadas, às vezes, até manifestações fisiológicas do nosso corpo físico. Vamos ter manifestação de dores, ou muitas vezes até de fome, ou a sensação que, às vezes, também pode ocorrer de sentir uma sonolência, de procurar dominar isso dentro daquele vazio de servir. E essa sintonia com o alto é que vai fazer com que a gente possa ser o que? Um instrumento, o medianeiro da espiritualidade. E se o ambiente for de proteção, de organização, com esses dirigentes espirituais, né, conduzindo os trabalhos e com o conhecimento, e aí é o que nós estamos fazendo, procurando ler, procurando trocar ideias, conhecimento, compartilhando conhecimentos e até de questionamentos, né? De perguntar o que é que está ocorrendo, o que ocorreu. Isso também cabe aos próprios grupos, o próprio dirigente, que bom que desse tempo durante o dia dos próprios trabalhos, de esclarecer qual foi o fenômeno que ocorreu e haver uma interação melhor, porque aí isso fortalece o quê? O conhecimento a serviço na prática. Isso fortalece a fé do próprio médium. E aí coloca ali o próprio Alexandre faz essa colocação, né, que as pessoas, em geral, elas pedem luz, mas ficam nas sombras, né? A gente pede a luz, pede a elevação, mas o pensamento, a atitude no dia a dia é de sombra, né? Pede a felicidade, mas pensa em sofrimento, né? Como está bem no texto desse parágrafo aqui. Prega o amor, mas pensa em separação. Fala em fé, mas age na dúvida. São colocações que ele coloca explicitamente aí num parágrafo que faz a gente refletir. A gente pensa numa coisa, querendo outra, mas há essa sintonia. Nós não estamos na sintonia do que nós queremos, do que nós pedimos e da forma que nós agimos. E isso não vale só para os trabalhos, não vale só para o dia nosso de manifestação mediúnica, vale por todas as situações nossas da vida. E aí a prova de que algumas pessoas, às vezes, alcançam determinada virtude ou atraem para si próprios determinadas situações
tanto do ponto de vista positivo como negativo. É exatamente essa distância entre o que nós pedimos e o que nós fazemos. O que nós damos energia, nós damos mais energia, às vezes, para o lado negativo, que anula o nosso pedido. E o nosso pedido vira o quê? Viram palavras soltas, pensamentos soltos. O pedir e obtereis, que está no Evangelho, aquela força que nós damos, né, da vocação de ter a fé naquilo ali, nós temos que ter sintonia de procurar compartilhar consigo próprio, interiormente, dar energia para que aquilo ocorra. Isso é também a própria fé como um todo. E sem o Evangelho no coração, nós não avançamos. E o que é o Evangelho? Não são palavras teóricas, não são o pregador que vai ficar numa esquina pregando, o outro que vai para um templo, para uma igreja, para um centro espírita, repetindo palavras decoradas. Vai ser o quê? O sentimento no coração do Evangelho de Jesus. E qual é esse sentimento? Saber que nós somos uma individualidade, já nos individualizamos desde do princípio inteligente, temos uma capacidade, uma individualidade eterna, uma luz, e aí, como diz o Alexandre, vós sois deuses, nós temos o Deus dentro de nós. Por quê? Porque um pedacinho desse Deus é nosso espírito, que é luz. Ele é simples, ignorante, e ele tem uma longa trajetória. O mundo espiritual vem de cima para baixo, e não de baixo para cima. Ou seja, nós fomos criados com simplicidade, mas a luz e a semelhança da perfeição. Esse é o espírito que necessita evoluir no contato com a matéria. E a matéria nossa mais rudimentar é o nosso corpo físico. E esse processo todo, tanto é real, que se a gente parar para pensar, estudar sobre isso, por que o ser humano primitivo na Terra, por exemplo, na crosta terrestre, pegar lá ao longo dos milênios para trás, como é que esse ser humano primitivo evoluiu? Evoluiu porque os espíritos de outras dimensões, e aí a gente tem aí essa informação, e apenas assim, quase uma simbologia, não significa só dali, os exilados de Capela, então espíritos que vieram de outro sistema solar, né, da constelação de Cocheiro, um sol dessa constelação, esses espíritos vieram para o plano espiritual da Terra e aqui tiveram a aproximação com outros espíritos primitivos e reencarnaram. E como é que se deu esse processo? O espírito primitivo, no mundo espiritual, não, isso não é de cima, foi uma coisa muito rudimentar, neste contato, passaram a ter o quê? O conhecimento de coisas que não sabiam. Isso vem lá até do processo nosso de... O ser humano, quando aprendeu a fazer o fogo, também vem do mundo espiritual. Quando surgiu a roda, todos os inventos, eles vieram do plano espiritual de informações com o espírito primitivo. E isso se dá e sempre foi assim. Hoje mesmo, nós estamos aqui, muitos daqueles que têm ideias, né, que formulam determinados inventos, tiveram esse conhecimento no plano espiritual, reencarnam com aquele conhecimento e recebem, muitas vezes, um acompanhamento e despertam determinada ideia durante a encarnação. Esse é o processo evolutivo que se dá em todas as coisas. A gente já falou até algumas semanas atrás que o planeta Terra, como todas as dimensões, é como se fosse um ser vivo, e cada um de nós é uma célula. Então, essa engrenagem ela é perfeita em todos os reinos. A gente pegar no reino vegetal, a gente vê assim, os estudos que tem de uma semente, por exemplo, se fala tanto em trigo, né, na Bíblia, o trigo, por exemplo, pegar a semente do trigo de uma região equidistante, né, e tentar semear todas essas sementes com um determinado solo, né, fertilizado para isso, na época adequada, a produção
né? A produção de germinação não vai ser igual se fosse lá na sua origem. E aí, ao longo desse processo evolutivo, aquela semente vai produzir, vai ser colhida e vai ter uma produção readequando-se àquela nova situação. E assim é também com todas as coisas no mundo espiritual. Quando se fala também da alma grupal, então se vai lá, vai colocar um inseticida contra determinados insetos, ele vai, no seu código genético, ele vai absorver aquela negação da própria vida, da reprodução, e ele vai desenvolver uma defesa contra esse inseticida, que ele, mais adiante, o inseticida vai ter que mudar o seu processo todo, porque ele vai gerar uma reação genética. E assim, felizmente, todas as coisas acontecem desta forma. Cada um de nós vai para o mundo espiritual, retorna para cá, mas vem agregado com o quê? Com o conhecimento que adquire no mundo espiritual, na dimensão ao qual foi atraído. Essa é a grande sabedoria que a gente estava até falando no início, né, fazendo essas comparações, que não é o mundo, se o mundo espiritual, se o chamado mundo espiritual é atraído e não tem consciência da própria desencarnação, vai ter necessariamente uma atração de lá sair e retornar para o mundo dos encarnados. Pode ficar lá alguns anos, dezenas de anos, não importa o tempo. Pode estar envolvido numa situação mecânica, e fala assim, essa coisa mecânica de viver, e esse mecanismo também existe na mediunidade, de ficar repetindo situações sem parar para pensar e fazer os seus comparativos, sem parar para colocar o intelecto e a razão. E aí vem a doutrina espírita, porque que ela prega o acreditar de forma raciocinada, ou seja, tem que fazer esses comparativos, essa situação que nós trazemos para o nosso interior, para o nosso espírito despertar consciência. Essa é a grande função do processo encarnatório e a grande função também da mediunidade. Quanto mais a gente sabe, mais tem a convicção de que, tendo a intenção, sendo bom, a gente alcança o resultado. E o que é o resultado? É servir. E aí essa é a grande virtude da mediunidade. Esse é médio do servir, é o médio da vassoura, é o médio da ajuda ao próximo, de ser caridoso, de ter uma palavra amiga com alguém, um olhar atencioso, e assim sucessivamente. Essa é a principal vocação da mediunidade, é do servir. Alguns, lamentavelmente, que têm uma determinada mediunidade aflorada, né, que é mais ostensiva, desperta assim, eu consigo enxergar o mundo espiritual, acha que enxerga tudo, enxerga um pouco, talvez. Aí eu consigo ouvir alguns espíritos algumas vezes, não ouvi tudo. Eu consigo isso ou aquilo, psicografar. E essas são manifestações exatamente do que estamos falando, que leva junto, às vezes, num processo desequilibrado da vaidade com o personalismo. E isso prejudica muito. O que mais vale? Um médium de capacidade mais ostensiva, que tenha uma mediunidade mais aflorada, ou um médium que se propõe a servir e com a sua imposição das mãos e que vai se sintonizar com a energia de bondade infinita e desejar sinceramente que aquela pessoa, aqueles espíritos, aquele ambiente receba essas emanações. É lógico que o mundo espiritual espera mais desse doador de fluido vital com a bondade do coração, que é o Evangelho de Jesus. Eu acho que, em síntese, é isso, né? A gente já tratou várias e várias vezes a questão da mediunidade, vai e vem, mas é muito importante, principalmente para quem se propõe a estudar a doutrina, né, como a nossa proposta, tendo as nossas atribuições mediúnicas, e de procurar melhor desenvolver tudo isso, educando todo esse fenômeno com conhecimento teórico, e pensar no do que está absorvendo de conhecimento teórico.
Eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, nós estamos já sobre a hora aí. Eu não sei se saiu do ar, eu estou no ar. Não, tá Não, no tá ar. no ar, sim. Mas o alto ele pensou assim, 30 minutos de leitura sem parar, nós vamos dar uma queda. O Alto derrubou de propósito. Eu marquei ali no lugar, Francisco, que parou para a gente continuar. Estava cumprido esse Mas, capítulo. mas eu tinha dito aí para a Beatriz que aí já estava na parte ali final. Na realidade, também é aquilo que a gente já viu lá no Mensageiros. Aliás, vimos em vários e vários estudos. Agora, quem tem, infelizmente, até a maioria dos que estão aqui, às vezes não tem uma sequência, né? E aí nem todos os médios se propõem a estudar dessa forma. Mas não adianta, cada um pega a sua sementinha, quando está falando do trigo, cada um que pegue a sua, vai tentar ali germinar, e se ela for adiante, vão multiplicar aquela ali, que vai dar mais, e assim, esse processo é lento e gradual, não adianta. Agora, o mais importante é que a gente não esteja distanciado dessa vocação que é o que nos espera, de procurar colocar mais em prática as coisas, e o mundo espiritual ele vai aflorando e vai sintonizando. A gente estava falando bem no início, até já está gravado desde o início, que ele está falando daquela outra obra e muitas outras obras, mas de forma objetiva. O mundo espiritual ele não espera a perfeição porque nós somos imperfeitos e eles também são imperfeitos. Né? E eles dão muito mais a importância para aquele que se esforça, aquele que trava uma luta interior para procurar ser uma pessoa melhor. E como é que a gente faz isso? Pensando onde é que errou. E não se punir, não se culpar. Bah, não está certo o que eu tenho feito, bah, mas eu tenho errado de forma persistente. Vou colocar um pouquinho mais de esforço nisso. E aí vai procurar, e vai agregando. E aí aparece o quê? Aparece um livro na frente, um texto, um comentário, uma palestra, seja o que for, né? Lá na internet e tudo. Aparece aquele texto que tem um comparativo, às vezes com um defeito que a gente está travando, e ele vai aflorando. Ou, durante a noite, provavelmente, somos convidados por um determinado mérito de comparecer numa dessas. Ali eles estão falando, tem 100 pessoas, aqueles os 30, 2 faltaram, mas tinham desencarnados que estavam por ali, que estavam ali atraídos por quê? Ocasionalmente. E quem sabe lá, o encarnado ocasional também não possa ter, querendo, tem lugar, porque o auditório a gente sabe que tinham 300 inscritos, provavelmente tinham 350 lugares. Quantos lugares sobrando tem? Então, tinha lugar para encarnado desdobrado, ocasional, para ouvir aquela palestra. E aquela palestra, em relação à mediunidade, quantas respostas cada um de nós teria em relação aos nossos trabalhos, às nossas atribuições que a gente tem no dia a dia. E procurar entender o fenômeno, a imperfeição, ela está dentro de nós e do nosso lado. E aí, a gente, olhando a imperfeição dos outros, tem que relevar os erros, relevar os excessos dos outros. Né? É um processo. E esse processo a gente tem que ter esforço para procurar acelerar, para que ele encurte a distância à nossa essência, que é o mundo da luz. Né? Que aí é o vós sois Deus. Eu acho que é isso, então, pessoal. Nós temos que, sempre a gente fala no agradecimento e a nossa vocação de elevar sempre o nosso pensamento de gratidão ao alto, a Jesus, que ele possa sempre, através dos seus mensageiros, nos intuir, fortalecer a nossa fé, a nossa determinação em procurar ser uma pessoa melhor. E possa os nossos amigos espirituais colocar à nossa frente situações que nos levem à reflexão, que possamos meditar sobre erros, sobre acertos que nós podemos, muitas vezes, até multiplicar e compartilhar com os outros. A tudo isso, a todas essas situações, nada mais do que a gratidão diz tudo do que nós endereçamos ao alto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação,
e livrai-nos de todo mal, Senhor, e que assim